Você pode abrir aí na carta de Tiago. Vamos aqui, a palavra vai ser bem na medida. Queria que você abrisse na epístola de Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 2 em diante, até o versículo 12. Amém? Ali está a Suane vai tentar projetar a leitura aqui no Tata Show, mas você acompanha aí na sua Bíblia mesmo, aqui a NVI. Quem está com Bíblia pode acompanhar aqui, né? Tá bom? Mas a leitura vai ser um pouco diferente, porque a minha tradução é a Almeida, Revista e Atualizada. Mas diz assim a palavra do Senhor: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ao passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz o quê? Paciência, perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhe impropera, e ser-lhe-á o quê? Concedida. Amém. Verso: peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. Tranquilo? Beleza. E o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta, obrigado, filho, com seu ardente calor, e a erva seca e a flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Pai, no nome de Jesus, se o Senhor não falar nessa noite, Pai, o teu povo não vai receber. E nós colocamos a nossa confiança, essa palavra nas tuas mãos. Que essa palavra nos edifique, nos cure, nos transforme, nos molde. Que a tua palavra nesta noite venha, Senhor, nos transformando a cada dia. Obrigado, Senhor, por estarmos reunidos nesse lugar. Pai, que tu possa confortar todos que não puderam estar aqui hoje. Que tu possa abençoar todos que aqui estão, Pai. Que o Senhor nos ajude em todas as coisas. É o que nós pedimos. Libera a tua palavra rema, Pai, que vem do teu coração ao nosso coração. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, quem crê, aplauda o Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Podeis sentar, queridos, em nome de Jesus. Dia 18, nós temos uma ministração lá no Reencontro, é dia 18, tá? Quem quiser estar conosco lá, vai ser ali no Tarumã, às 10h30, né? A convite do apóstolo Marcos, estaremos ali ministrando, tá? Então deixa o convite também para os nossos irmãos, para os nossos intercessores, caso queiram estar ali, né? Para juntos ali participarmos daquele momento. Amém? Queridos, muito bem. Um dos motivos para nós trazermos uma ministração sobre a epístola de Tiago é porque ela nos ajuda a entender pontos bem profundos com relação à palavra de Deus. E eu vou trazer aqui para vocês um pouco da tese que essa carta ela traz. Toda a carta no Novo Testamento, por exemplo, praticamente todos os livros da Bíblia, eles se valem de uma tese, né? De uma tese no qual vai nortear todo, né, o livro, seguido por outras subteses. Então existe uma premissa, podemos dizer assim, no qual a carta ela se distingue. Antes de falar sobre a tese que a carta vai se distinguir, nós vamos se debruçar aqui no capítulo 1 de Tiago. Eu quero falar um pouquinho sobre Tiago. É importante entender que Tiago, ele é uma das figuras mais importantes, irmãos, tão igual, né?
quanto a figura do apóstolo Paulo como do apóstolo Pedro. Ele, em alguns momentos, ele foi chamado de apóstolo também. E esse Tiago, provavelmente, ele não é o irmão de João. Ele não é aqueles dois dos Tiagos que estavam ali com Jesus, que tinham 2 Tiagos, né? Um era irmão de João e era um outro Tiago que era discípulo. Não é nenhum dos dois, porque a teologia ela não dá essa afirmativa. E também o Tiago, que era irmão de João, ele foi decapitado no capítulo 11, né? Foi morto, né? No capítulo 11, foi martirizado no capítulo 11 por meio da perseguição, né, que aconteceu com relação à igreja. Então ele não poderia ter escrito essa carta. Então esse Tiago, muito provavelmente, ele é o irmão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Maria, ela teve outros filhos, como Tiago, Simão, José e mais um que agora não me recordo o nome. Então, ela teve alguns filhos e muito provável é atribuído a Tiago, a esse Tiago, irmão de Jesus, a escrita deste livro. E ele é tão importante que Tiago, ou melhor, Paulo vai chamá-lo também de apóstolo. Acho que lá na sua carta aos Gálatas ele chama Tiago de apóstolo. Tiago, ele que dá a sentença no primeiro concílio da Bíblia, que é no capítulo 15 de Atos, quando existe uma questão ali sobre a questão da lei e da graça, né? Se aqueles que não eram judeus precisariam guardar toda a lei como o judeu vivia, ou quais mandamentos eles poderiam seguir para serem considerados cristãos. E Tiago, ele vai bater o martelo e vai sentenciar. Nos documentos da igreja apostólica, como o Didaquê, o livro História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia, por exemplo, ele vai dizer que Tiago, ele é tão importante que ele vai dizer, por exemplo, que ele era um homem que era chamado do homem dos joelhos de camelo, porque ele praticamente toda parte, né, da sua vida, servindo ao Senhor, ele passava muito tempo orando. Ele também era apelidado do homem com os pés para trás, porque toda vez que se via Tiago, ele estava orando. E nós vamos já entender o porquê que ele orava tanto aqui, e o que ele não quer nos ensinar com isso. Tem um pesquisador da igreja chamado, ele escreveu até a história dos Hebreus, ele é um historiador da igreja do primeiro século. Pois bem, ele fala nos seus livros Antiguidades Judaicas, ele menciona a figura de Tiago como um dos grandes líderes da igreja do primeiro século. Então, eu quero mostrar para você como Tiago ele é importante nas Escrituras. Então, assim, outros momentos também diz que Tiago ele era casado, né? Ele é mencionado, se eu não me engano, em 1 Coríntios capítulo 9, se eu não estou enganado, versículo 5 fala que Tiago ele era casado. Era um dos discípulos, dos líderes, né, que eram casados. Como Pedro, possivelmente Pedro era casado porque Jesus curou a sogra de Pedro. Então, quem tem sogras, aí você já entendeu, não tem muito o que pensar. Quem sogra porque a filha é casada com um varão aí, né? Então, assim, nós vamos ver que Tiago, ele é uma figura muito importante, tá bom? Então, ele vai escrever a sua carta, queridos, porque aqui que eu vou entrar com a tese. Meu Deus, que dificuldade. Conseguiram pesquisar aí, gente? Flávio José, muito obrigado, filho. Flávio José, meu Deus, esqueci o nome do... Pois bem, então assim, o livro de Tiago, ele parte de uma tese. Preste bem atenção aqui, não se distrai, isso aqui é muito importante. Tem algumas situações que nós, como servos de Deus, nós passamos, e essas situações que nós passamos, elas, costumeiramente, ela afasta as pessoas da presença de Deus. E o que são essas coisas? Diga assim, as tribulações. Diga as tribulações. As dificuldades, as provações e os problemas. Isso é tão sério, queridos, que Tiago, ele vai escrever essa carta para ajudar as pessoas que estão passando problemas a permanecerem firmadas. E o capítulo 1, ele já vai trabalhando essa tese de que
Como é que eu posso ficar firme, por exemplo, no meio dos problemas? Como é que eu posso ficar firme? Porque o que desvia as pessoas da presença de Deus? São duas coisas. Eu creio que a maioria se desvia por conta do quê? Dos problemas. Vamos lá. As pessoas que saíram da igreja aqui que você conhece, e não só dessa, tantas outras, que é normal, acontece isso. É normal, mas não é para ser normal, vocês estão entendendo, né? Eu quero falar normal, que a gente sabe que isso vai acontecer, mas não que eu acho que tem que ser normal. Porque eu estou dizendo que, infelizmente, as pessoas acabam se afastando, né, em todas as igrejas. Infelizmente, acaba isso acontecendo. O que leva as pessoas a saírem da presença de Deus? Os problemas. Qual é a outra coisa que leva as pessoas a saírem da presença de Deus? Quando não é o problema, é o quê? Não, aí inclui, né? Já está incluso nos problemas. Ó, irmão, dificuldade, enfermidade, doença, enfermidade, mesma coisa, a depressão, tudo isso, irmão, tudo isso é problema. Ansiedade, briga, desemprego, tudo isso aí é problema. Tudo está dentro de tribulação. Qual é a outra coisa que desvia as pessoas quando não é tribulação? Está nas tribulações, isso aí também. Pensem, gente, qual é o que desvia as pessoas da presença de Deus quando não é tribulação? O que é? O que Jesus falou que não, o homem não pode servir a dois senhores? Dinheiro, queridos. Talvez a maioria aqui, ou uma boa parte, se caísse 10 mil reais, não teria vindo para o culto hoje. Estou lhe dizendo, eu vou jantar hoje, eu vou para picanha. Mas não tem coragem de vir para o culto, dar o dízimo e levar o pastor para comer. Ou levar alguns irmãos para comer. Não dá o dízimo, nem oferta. Porque a pessoa, no fundo, quem ela está servindo? O dinheiro. As coisas que vocês comentaram aí, está tudo dentro desse contexto, mas são essas duas coisas. Você precisa memorizar isso e aprender de vez. O que desvia a pessoa, se não for tribulação, é o quê? Dinheiro. Tem pessoas que estão cheias do dinheiro. Talvez não se afastaram por conta do dinheiro. Mas deixa ela viver uma tribulação. O que ela vai fazer? Aí entra o que vocês falaram. Não faz devocional. Não ora. Esfria. Fica de beicinho. Bota a culpa no pastor. Bota a culpa nos irmãos, bota a culpa em todo mundo, mas não reconhece. E é essa tese que eu vou trabalhar aqui, queridos. As pessoas se afastam por causa dos problemas. Morreu um ente querido. Eu servi a Deus perfeitamente. Como é que eu posso estar passando por isso? Deus foi injusto comigo. Então, diga, as pessoas se afastam por conta dos problemas. Dificuldade ministerial, as pessoas não vêm ao culto, não vêm aos NEFs, não vai para o Qualicamp, problema com o filho, tudo isso desvia as pessoas da presença. E quando o Tiago começa a escrever a sua carta, está direcionando ela, a princípio, não é nem para a igreja essa palavra, mas hoje, claro que se aplica à igreja. Mas a princípio não é, ele está escrevendo para as 12, como diz aqui no início, né? Tiago, versículo 1, capítulo 1, versículo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Ele escreve para os judeus crentes. Aqueles que hoje nós chamamos, aqueles que se converteram depois são chamados de cristãos. Por quê? Porque olha o que está acontecendo. Você já viu aquela pessoa que vem para a igreja? Aí ela aparentemente estava tudo bem no mundo. Quando ela veio para a igreja, ela começou a passar problemas, entre aspas. O que ela fala? No mundo estava melhor. Como é que é isso, pastor? Eu venho para a igreja, eu começo a viver problema agora. Eu tenho uma explicação para isso. Talvez lá no mundo estava dando certo porque ela fazia de forma errada. Porque o pessoal no mundo, o esperto, se dá bem, tá? Só que o final do esperto é que não vai dar bom. Ele desfruta pelo momento, a esperteza dele, beleza, mas depois ele vai se dar mal no final.
Quando ele vem para a igreja, você vai aprender a vencer fazendo de forma certa. Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que não orava, agora vai ter que orar. Então começa mudanças que a pessoa não está habituada. E quando você faz um olhar, você vai perceber que é isso. Que as pessoas, às vezes, quando vêm para Jesus, estão fazendo errado, mas elas precisam agora fazer o que é certo. É só um argumento que não se evidencia. Estava no mundo, às vezes enganava. Meu irmão, quem vem para Jesus e faz certo, vai dar certo. Não tem como dar errado. Você vai trabalhar de forma honesta, de forma correta. Então ele está escrevendo para essas pessoas porque um dia elas aceitaram Jesus e estão passando grandes problemas na vida dela. E sabe o que elas estão pensando? Depois que eu vim para Jesus, parece que o negócio só piorou. É perseguição, querem me matar. Não posso falar que eu sou cristão. Ei, deixa eu te falar uma coisa. O mundo nos odeia. Isso que é uma mensagem que poucos entendem. Por isso que se desvia da presença. Deus, ele não quer ser usado por nós. Você gosta de ser usado por alguém? Tem pessoas, irmãos, que vêm até nós, nos usa, abusa da gente. Aí depois o que elas fazem? Vão embora. Quando está na situação difícil, elas voltam, nos usam. Aí eu falei, opa, agora vai ser diferente. Pastor, vem aqui me ajudar. Se eu me ajuda, ajudo, mas venha para a igreja. Só vou ajudar se vir para a igreja agora. Não quer vir, não ajudo mais não. Porque a pessoa quer só te usar. E Deus, queridos, o que ele faz? Ele não gosta disso também, não. E Deus sabe quando o ser humano está usando ele. O homem quer o quê? Ele não quer um Deus, ele quer um objeto para ele usar. Aí depois, Deus fica aí, agora eu vou viver minha vida. Então Tiago está trabalhando essa perspectiva, que é o quê? Que agora que nós estamos servindo a Deus, nós vamos passar lutas. Vamos ser perseguidos, mas vai ser só isso a vida? Não. Mas que nós vamos passar tribulações, nós vamos. Você pensa que as pessoas vão nos aplaudir? Nós não vamos aplaudir. Sabe por quê? Porque você tem uma mensagem de salvação. Mas muitas vão o quê? Se converter. E essas que vão se converter, então por elas já valeu a pena tudo isso. Quem está entendendo? Então Tiago está mostrando, queridos, aqui nós vamos entrar agora já no centro da mensagem, como que eu posso suportar as dificuldades servindo a Jesus e suportando, mas ele dá um segredo, como que você faz isso. Se você não entender isso, eu digo para você, você não vai permanecer no caminho. Uma hora você vai sair da presença. Os irmãos que muitos se afastaram da presença aqui, o que eles estavam vivendo? O que eles estavam passando? Problemas. Financeiro, na família, tudo que vocês falaram. Estavam vivendo problemas. Mas o que aconteceu? Não aprenderam a lidar com os problemas. Jesus disse que nós não iríamos passar problemas. Ele falou que nós iríamos passar problemas, mas ele estaria conosco. Não é com nós não, irmão, pelo amor de Deus. Se você é meu discípulo, não fale com nós não, por favor. Fale conosco. Nós fomos, nós vai, nós vem. Pelo amor de Deus, nós fomos. Amém? Aprenda aí, em nome de Jesus. Brincadeiras à parte, irmão, só para quebrar um gelo. Deixa eu falar para você. Então, assim, muitas pessoas se afastaram por isso. Porque elas não sabem lidar com os problemas. Elas não entendem que os problemas fazem parte da nossa caminhada. Você sabia que é só papo do ímpio? Quando ele está lá no mundo, ele passa problema também. Só que ele dá o jeitinho dele, do jeito sem Deus dele, mas ele dá um jeitinho. Tu acha que ele não vive problema? Claro que ele vive muito mais do que a gente, irmãos. Ele vive. Nem então tem paz para dormir. Estou lhe falando, é papo de ímpio. Pessoa mundana. Ele passa, assim, muito problema. Só que ele se vira, acha que resolve sem Deus. Não tem como. Não, porque agora que eu sirvo a Deus, as coisas pioraram. Mentiroso, tua vida nunca foi boa, rapaz. Nem quando estava no mundo nunca foi boa, é papo furado. Papo furado. Papo furado, mentira. Nunca foi boa. Pergunto para você, você acha que o ímpio vive bem? Não vive, irmão. Quem não tem Deus não vive bem. Não, mas eu como nos melhores restaurantes. E grandes coisas.
Grandes coisas. Eu tenho dinheiro na conta, grandes coisas. Sem Deus, irmão, não é nada. O ímpio que... Aí ele vem com essas desculpas, diz, não, porque quando eu estava no mundo, um papo furado, não vivia bem, não vive. Mentira! Mentira! Eles passam problemas e muito problema. Não tem paz para dormir, é prostituição, é pegando uma, pegando outra, é bebendo, se drogando, vivendo, né, fazendo tudo errado e não tem paz. Agora, aquele que faz o que agrada o coração do Senhor, ele vive bem, ele tem paz. O inferno pode estar contra-atacando, mas ele está em paz. E o que é estar em paz é falar assim, nenhum problema está me afetando. Mentira. Afeta sim, só que a gente não tomba. Senhor, eu sei que tu estás conosco, você vai me ajudar. Eu sempre dizia aqui no início da obra o seguinte, toda vez que você não quiser vir para a igreja, venha, porque esse é o melhor dia para você vir. Porque Deus vai te abençoar grandemente. Então, Tiago, ele parte dessa tese, queridos, que nós passamos problemas e os problemas nos consomem. O primeiro segredo para lidar bem com os problemas, né, para a gente suportar as dificuldades da vida, está aí no versículo de número 2, que diz o seguinte, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria passar, deixa sua Bíblia aberta, tá? Passar por várias provações. O que é essa alegria? Estou sem dinheiro. Eu estou tão bem. É isso? Lógico que não, isso já é demência. Se você vê um irmão assim, ele está doente, vamos interná-lo. Que ele está com problema. Que legal. Eu estou devendo tanto. Isso não é alegria. Isso já é o quê? Demência. O irmão, vamos internar que ele está com algum problema. Está queimando dinheiro. Essa alegria é paz, é ter uma certeza, Senhor, eu estou passando por isso, está difícil, está doendo, mas eu declaro que o Senhor está comigo, eu sei que o Senhor está me protegendo, eu sei que eu não estou sozinho. Eu sei que o Senhor me ajuda, Senhor, eu estou sofrendo, me ajuda. Minha fé está sendo balançada, Senhor, mas me ajuda, Pai. Me ajuda, Senhor. Então, eu digo, o primeiro segredo. Os 5 segredos que nós vamos liberar nessa noite sobre a sua vida, que faz com que nós venhamos suportar as tribulações. Servindo a Jesus, é primeiro saber que tem um propósito e que nós devemos, por esse motivo, nos alegrar. Por quê? Porque se Ele está me provando, é para o meu bem. Só que poucos não entendem isso. Você precisa entender isso. Olha, eu não sei qual é a tribulação que você está passando hoje. Eu sei que não está fácil. Eu sei que muitos estão passando situações muito difíceis. Mas você vai ter que fazer esse exercício. Se alegrar em meio às tribulações. Saber que Deus está no controle. Saber que essa provação ela é para o bem, ela não é para o mal. Se Deus está dando tribulação para os seus filhos, você acha que é para o mal ou para o bem? Quando um pai quer corrigir um filho, você acha que é para o mal? Eu estou falando de pais, não estou falando aqueles pais desnaturados não, irmãos. Que tem pais e pais, tem uns pais que a gente vê aí, que só o sangue. Estou falando que é pai mesmo, que é o bem para o filho. Você acha que a prova, a correção que ele tem para o filho é para o mal? Vamos, igreja, fale aí. É para o bem. Então diga, devemos nos alegrar. Abacuque 3, 16 e 9 diz, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja frutos, eu, todavia, no Senhor. Abacuque estava vivendo coisas sensacionais, boa ali? Não, irmãos, ele estava atribulado, o povo estava sendo chicoteado pelos povos inimigos, eles estavam em risco de ser levados para o exílio, mas ele resolveu acreditar que aquela tribulação, ela era para o bem. Ela era para o bem dele. Aí eu pergunto, você entende isso quando você passa pela sua tribulação? Ou seja sincero, não, apóstolo, eu não entendi. Hoje eu estou entendendo esse mistério aí. Levante a mão, quem está entendendo esse mistério? Então, toda vez que você passar uma tribulação, é para o bem e Deus quer nos ensinar alguma coisa. E devemos nos alegrar e ter paciência, né? Um outro ponto para suportar as tribulações no meio,
Ou melhor, entender a vontade de Deus, né, no meio das tribulações, suportar. É o quê? Nós devemos nos esforçar, no versículo 3, para o quê? Para conhecer e entender a palavra de Deus. Verso 3, sabendo que a prova da vossa fé, uma vez confirmada, produz o quê? Perseverança. O que Deus quer me ensinar com o que eu estou passando? O que o Senhor está me fazendo mudar com essa tribulação? Irmão, pasme, tem pessoas que não aprendem. É muito triste a pessoa não aprender. Porque se ela não aprender em vida, ela vai perder a salvação dela. Então Tiago está dizendo que as provações, elas vão revelar quem de fato nós somos. A tribulação, ela revela o que está no nosso coração. Aí nós dividimos os bodes das ovelhas. O bode vai começar a dar coice e vai dizer o seguinte: por que eu estou passando por isso? Eu não merecia, eu não fiz nada, Deus é injusto. Como diz a evangelista Neira, né? Um professor, quando lança o teste, ele fica em silêncio. Depois que você faz, ele pega a prova, não é isso? Aí ele, certo, errou, certo, errou. Aí ele vai dar nota no final. Então, quando nós estamos passando pela prova, nós devemos o quê? Suportar e tentar entender a vontade de Deus. Porque se não for isso, diga assim, está complicado a minha situação. Eu vou falar sobre esses 5 pontos, eu quero ver se você passa nesses 5 pontos. Falamos do primeiro, que é o quê? Devemos nos alegrar, versículo 2. E o versículo 3 fala sobre o quê? Nos esforçar para conhecer a vontade de Deus. Irmãos, tem pessoa que ela começa a passar tribulação, principalmente quando é na saúde. Ela não ora mais, ela não lê mais a palavra, ela é tomada por profundas dúvidas, até sobre a existência de Deus. Rapaz, eu acho que Deus não existe, não. Às vezes não fala para ninguém, mas fala no coração, e Deus conhece o coração. Porque não faz sentido eu passar por tudo isso. Será? Agora, quando nós nos esforçamos para conhecer a palavra de Deus e entender a sua vontade, aí as coisas mudam. Por isso que ele fala, a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz o quê? Perseverança. Produz o quê? Paciência. Talvez o que estamos colhendo é consequência daquilo que plantamos. Deus também tem um propósito nisso. Ou não. De alguma forma, Deus está permitindo passarmos por algo, talvez para aumentar a nossa fé, talvez para termos maturidade, experiência com certas situações e circunstâncias. Mas uma coisa é certa, Deus está nos ensinando. Quando passamos fome, quando passamos necessidades, quando estamos enfermos, quando a gente não tem como pagar a conta, e Deus fala assim, tu não está nem tirando o teu dízimo. O problema não é nem tirar o dízimo, porque o dízimo é uma parte pequena, não é 90%. Aí os 90% a pessoa não sabe administrar. O que acontece? E eu falo inclusive para mim, que eu já errei muito nesse sentido. O que Deus me ensinou nas tribulações financeiras que eu passei? Você é um péssimo administrador. Você é burro. Você se endivida todo e bota a culpa em mim. Aí acha que eu não existo. Eu te dei sim dinheiro e muito. Você que não sabe administrar. Você é tolo, você é ingênuo. Eu digo para você que a maioria das crises financeiras é péssima administração do dinheiro. Péssimo administrador. Não sabe juntar. Eu tinha muito problema para juntar dinheiro. Hoje eu já consigo juntar dinheiro. Quando você começar a juntar dinheiro, você vai entender que você já melhorou na sua vida financeira. Só vive apertado. Por quê? E tem trabalho muitas vezes, ganha dinheiro, porque qual o problema? Você está dando dízimo. Deus é bom que quando você dá o dízimo, de alguma forma Deus te dá uma provisão para mostrar a misericórdia dele. Mas se nós não aprendermos a administrar, o que acontece? Vai vir tribulação, vai vir atribulado. Teve uns dias que a gente estava saindo e acabando comendo pela rua, né? Aí eu com a bispa conversando, eu falei, amor, acho que a gente não vai comer mais na rua, não, a gente vai começar a economizar mesmo, só em casa agora.
Pelo menos uma vez no mês só para comer fora. Mas se você quiser ter dinheiro, você vai ter que fazer isso. Então é melhor comprar em casa, ou melhor, comprar, né, no supermercado e fazer em casa. Pega vira essa chave na sua vida. Vira essa chave. Aí você vai entender. Vai sobrar dinheiro e muito. Você vai lá na caixinha do seu banco, no Nubank, todos os bancos digitais que você tem aí. Fazer propaganda de banco, não. Se você lá tem um chamado caixinha, aí tem caixinha, aí tem uns que chamam de porquinho, aí tem uns que chamam de... Para você guardar. Quando você tirar o seu dízimo, aí tira mais 10%, pega lá e coloca, e esquece que o dinheiro está lá. É fundo de emergência. Vai guardando, começa com 10 reais, mas guarde dinheiro. Outra coisa, alimentação. Se no dinheiro a gente não consegue controlar, e também, irmãos, o dinheiro, que mais, meu Deus? Na alimentação, eu digo para você que você não tem uma boa vida espiritual. Se você tem lá um bolo maravilhoso e você não pode comer, só um pedacinho. Meu irmão, eu digo para você que a sua vida espiritual não está boa. Porque quando você controla a boca mesmo, e nós vamos ver isso em Tiago, você controla todo o corpo. É só um camarãozinho, só uma carnezinha de porco, né? Vai condenar, come, vai se mata logo, se inflama logo. Tu quer morrer, tu não quer viver. Tem coisa que o ser humano não pode comer. Mas vai lá, não, pô, só hoje. Meu irmão, não come. Então, aprenda a fazer esse exercício, pelo amor de Deus. Quem está entendendo? Quem tome posse, então levante a mão. Diga, eu tomo posse. Quem está entendendo essa palavra? Então, assim, devemos nos esforçar. E Deus está nos ensinando com tudo isso que nós estamos passando. Por exemplo, hoje eu fui para cá, mas eu não vigiei, eu estava estressado com uma situação. Aí eu quase, um pecado, eu confessei ao Senhor, pedi perdão. Aí eu falei, meu Deus, quase eu me estresso hoje por besteira. Porque eu fui colocar a jarra de suco no copo e caiu uma parte fora. Aí me estressou aquilo. Essas panelas velhas daqui. Aí eu, meu Deus do céu. Aí na hora o Espírito Santo falou comigo. Ele falou assim, você vigie. Você vigia. O Espírito Santo me perdoa. Aí eu falei, meu Deus do céu, a gente é muito... Não vigiou. A gente tem que vigiar até nessas coisas. Eu estava comendo de graça, tomando suco de graça e xingando as panelas de quem estava me dando. Estou confessando meu pecado da minha mãe ainda. E eu falei, mãe, você não deixa eu vir aqui, sabe o que eu vou fazer? A limpa nessas panelas, tem que mudar um monte. Ela não vem no mexe das minhas panelas. Não vigiei. O Espírito Santo falou comigo profundamente, irmãos. Porque ninguém pode ficar ouvindo nossas ignorâncias, não. Ninguém tem que ficar ouvindo nossas ignorâncias. Aí eu falei, Espírito Santo, você voltou cuspindo no prato que come, filha? Aí eu, meu Deus do céu, meu Deus, me perdoa, pai. Aí, então, quando a gente entende o que Deus tem para nós aprendemos o quê? A entender. Ser menos ignorante, menos comilões, vigiando mais o dinheiro. Tem que guardar dinheiro, irmão. Tem que guardar. É duro, é difícil, mas tem que guardar dinheiro. Você vai ver quando a sua vida melhorar, quando você fala, rapaz, eu estou conseguindo guardar. Mas não consegue sim, consegue. Se você não consegue é porque desandou alguma coisa na sua vida, mas você consegue sim, consegue. É muito mais vantagem você guardar um dinheiro todo mês e no final do mês você fazer sua compra no supermercado para fazer as comidas em casa. Estou lhe falando. E vai render e vai dar bom. Amém? Um outro ponto aqui, queridos, para nós conhecermos a vontade de Deus no meio das dificuldades. É o quê? No versículo 4 e depois o 9 e o 11. O versículo 4 diz... Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais o quê? Perfeitos e íntegros, em nada deficientes. O que ele quer dizer aí no versículo 4? Para que eu aprenda a suportar a dor, o que eu devo fazer? Eu devo me submeter à vontade de Deus e aprender a ter paciência. Tem pessoas que não têm paciência, ela está vendo uma tribulação, já quer morrer. Não, é sério, já quer morrer. Eu entendo que você fica ansioso, eu entendo que bate a síndrome do pânico.
Mas calma, meu irmão, você não vai morrer não, calma. Calma, meu irmão. Calma. Precisa ter paciência. O 9 ao 11 diz, o irmão, porém, por que eu pulei para o 9? Porque ele está ligado com 4. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque tem pessoas que são servos de Deus, mas têm dinheiro, são bem-sucedidos financeiramente, mas aquele que é convertido, ele fala, esse meu dinheiro não é nada. Eu não vou me gloriar no dinheiro. Se eu tenho dinheiro é porque Deus me deu. É uma ferramenta. Aí o que ele fala mais? O rico se glorie na sua insignificância, porque ele passará como uma flor da erva, porque o sol se levanta com o seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu esplendor. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Aqui o rico, pode dizer que a gente não pode ser rico? Pode ser rico, mas ele está falando aqui do rico avarento, daquele que tem o dinheiro como senhor. Então o que ele está dizendo aqui? Nós devemos ter o quê? Aprender a se submeter à vontade de Deus. Espera aí, se Deus está permitindo que eu passe isso, eis-me aqui então, se eu vou suportar. Eu quero aprender a lutar com essa dificuldade. Se eu estou passando por isso, então é isso que Deus quer que eu passe. E eu vou suportar. Eu sei que não vai ser por muito tempo, mas eu vou suportar em amor. O nosso caso, irmão, nós não podemos ter filhos. Não podemos ter filhos. Fomos cobrados, criticados por não ter, talvez, unção. Eu já orei, irmão, Deus não quer dar. O que tu quer que eu faça? Me diga. E muita gente vai dar contas a Deus, porque tem muita gente que diz que mostrou, que Deus falou, que Deus viu. Cuidado. Se não é o seu coração, porque quer que eu tenha filho, ou foi Deus que falou. Porque se Deus falasse, era para a gente ter filho, irmãos. Porque desde quando a gente casou, é revelação, é sonho, não chegou. Talvez muitas pessoas falam da sua vontade, porque quer que eu... E se a vontade é que nós não temos filhos naturais? Tá tudo bem, irmão, tá na bênção. Porque essa é a boa, perfeita e agradar a vontade de Deus. Eu não vou morrer porque eu não tive filho, eu não vou ficar desesperado. Deus não quer, irmão, glória a Deus ao nome dele. Quem tem, irmão, glorifique, porque se ele lhe deu, é porque era para você ter. Mas dá dor de cabeça, meu irmão, é tratamento de Deus para você, porque eu sei que é carne de tetel. Qual é a carne mais dura do boi? Me fala aí. Colchão duro mesmo? Carne de pescoço, do pescoço? Da barriga e do pescoço. Que talvez você era difícil. E foi um tratamento dessa criança. Então assim, foi vontade do Senhor. Apóstolo, mas o senhor não sabe, meu irmão, não é para mim saber, é para ti. Você teve, a prova é para ti. Não passa para mim. Então vai aprender a lidar, se Deus deu, e porque tem um propósito. É aí que entra, irmão, saber se submeter à vontade de Deus e ter o quê? Paciência. Vai aprender a cuidar de menino. Você vai aprender. Deus não dá um fardo se você não puder carregar. Amém? Apóstolo, mas tive 11. Glória a Deus, meu irmão. Glória a Deus. Time de futebol. Talvez algum vai ser jogador. Algum vai ser jogador. Não, apóstolo, eu tive um para nunca mais. É um propósito. Deus tem um propósito com tudo isso. Uma enfermidade, por exemplo. Uma enfermidade, Deus tem um propósito. Aí que eu aprendo a ter o quê? Paciência. Eu me submetei à vontade de Deus. E tudo isso em amor. Porque Deus sabe o que está fazendo, irmãos? Sabe. Ele sabe, diga, Deus sabe o que está fazendo. Mais um ponto aqui, estamos no 4. No versículo 5 e 8, ele vai nos dizer, irmãos, que nós devemos querer acreditar. Verso 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, em nada lhes impropera. E ser-lhe-á o quê? Concedido. Peça, porém, com fé em... olha, preste bem atenção. Peça, porém, com fé em nada
duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Apóstolo, eu não sei como que o diabo entrou na minha vida. Eu não sei como. Eu falei, eu sei. 10 anos fora da igreja, não casou, vive enrolado. Terceiro, não dizima, não oferta, sumiu da comunhão. Eu te pergunto, abençoado, como que o diabo não vai entrar na tua vida, criatura? Ele está dormindo na tua cama, abraçado. Todo dia na tua vida ele está encostado. Até o encosto falava, é o encosto que está na folha, é o encosto que está na tua vida. Me explica, como que o diabo não vai entrar na vida de um ser humano desse? Não é porque eu só estou 10 anos fora, não estou indo para o culto, mas eu oro em casa. O diabo também acredita que você ora. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O inconstante vai receber. Olha o segredo que Tiago está nos dando. Aquele que orou aqui, ó, aí saiu daquela porta lá para casa, foi tomado por seta. Isso não vai acontecer não. Isso não vai acontecer não, querido. Você não vai receber realmente de Deus, porque você deixou a dúvida entrar. Ah, apóstolo, mas às vezes minha fé oscila. Beleza, mas luta para que você continue acreditando. Senhor, a dúvida está querendo vir, mas eu vou acreditar. Aí quando você vai dormir, vem de novo a dúvida. Senhor, eu vou acreditar. E você precisa o quê? Continuar acreditando. Você não vai crer hoje no culto e amanhã vai ficar, não. Amanhã talvez a fé vai ser arrebatada. Opa, vai aonde? Volta a fé. Traz a fé de volta. Porque aquele que duvida, Tiago fala, não vai receber. Se você está aqui e tem deixado a dúvida entrar no teu coração, você não vai receber. Você não vai receber, você precisa continuar crendo na sua cura, na sua restauração, numa vida melhor, no seu casamento, nesse ministério. Você precisa acreditar. Continuar acreditando. Porque quando nós temos... Olha o que ele fala. Eu tenho que ter fé para acreditar. Aí ele fala também, ó, sobre o quê? Sobre ter o quê? Sabedoria, é isso? É. Se porém algum de vós necessita de sabedoria. Agora que eu entro. Sabedoria para quê sabedoria? Para você entender a vontade de Deus no meio da luta. É falar assim, pô, eu ainda sou mentiroso. O pessoal fala, poxa, eu ainda estou vendo coisas erradas. Poxa, eu ainda brigo com a minha mulher, ainda xingo, reclamo. Brigo com meu marido, brigo com meus filhos. É falar que eu sou infiel, cara. Eu sou infiel. E falar assim, obrigado por me revelar. É você encarar o verdadeiro inimigo, que é você mesmo, muitas vezes. E aí o quê? Ter sabedoria para falar, eu preciso mudar isso aqui na minha vida. Eu sou muito de falar, mas pouco de fazer. E se nós não fizermos, o que vai acontecer? Nós não vamos receber do Senhor. Senhor, eu estou em falha contigo. Não tenho te servido, não tenho sido um bom homem, uma boa pessoa. Sabedoria para entender, se entra de uma vez nessa cachola, que precisa ter o quê? Mudanças. Senhor, onde que eu estou errando, Senhor? Por que eu não consigo enxergar? Meu Deus, está aqui o meu erro. Eu estou fazendo coisas erradas. Eu não consigo largar o bendito Instagram. Estou viciado. Irmãos, eu conheço pessoas, irmãos, que esfriaram na fé por conta de Instagram. Tem tempo para estar no Instagram, mas não tem tempo para a Bíblia. Tem tempo para estar no Instagram, mas não tem tempo para assistir a live. Tem tempo para estar no Instagram, mas não tem tempo para o quê? Orar. Para tirar pelo menos 30 minutos de oração e buscar a vontade do Eterno. Se aproximar mais de Deus. Vou falar uma coisa para você. Todo mundo fala da fé de Daniel, que foi jogada aonde? Na cova dos leões. Sabia, minha diaconisa Luísa, que, vamos lá, Daniel sabia que ele ia ser livrado lá dos leões? Ele não sabia, não. Ninguém percebe isso.
Talvez Daniel se foi jogado na cova dos leões e falou assim: eu vou morrer. Mas eu, Senhor, morrendo ou vivendo, eu não vou perder minha fé e também não vou negar o teu nome. Talvez Daniel entrou sabendo que ia morrer. Senhor, seja feita a tua vontade, mas eu não vou me dobrar diante daquela estátua lá. Estátua lá do rei da Babilônia, lá, da Nabucodonosor. Não vou dobrar, não vou me dobrar. Os leões passaram por Daniel, aí o nome do Senhor foi glorificado. Chamaram Daniel estava vivo, mandaram esse que é o Deus verdadeiro, porque livrou Daniel da cova dos leões. Então é essa fé que nós precisamos, dessa ousadia de saber: Senhor, eu não sei o que vai acontecer, mas eu estou acreditando, eu sei que é para o meu bem, e eu vou avançar no meio dessas lutas, dessas tribulações. Então eu tenho que acreditar. Acreditar não é fácil. Talvez algumas coisas acreditem, outras não. Então, recapitulando aqui os pontos. Primeiro, devemos nos alegrar. Concorda? Segundo, devemos nos esforçar para conhecer o que é a vontade do Senhor e a sua palavra. O que mais? Terceiro, devemos nos submeter e aprender a ter paciência. E o quarto, nós falamos, devemos querer acreditar. Não se permita se enganar, não. Se você não está com fé, diga: Senhor, eu estou nessa tribulação, a minha fé está abalada, eu não consigo acreditar. Eu lembro do testemunho de uma irmã que contou. O sonho dela era ter um filho. Ela teve. Mas depois de alguns meses ele morreu. Ela ficou tão abalada, tão abalada, tão abalada, que ela perdeu a fé. Como que Deus me dá um filho e eu perco o filho? Abala, irmão, você perder um filho, abala. É como se você tivesse perdido suas duas pernas. Ou como se alguém tivesse cravado um punhal no seu coração. A dor de um filho falecer, irmãos, é quase que insuportável para um pai. Mas mesmo assim você vai dizer: Senhor, está doendo, está me destruindo, mas eu acredito que o Senhor deu, o Senhor levou. Como que ela recobrou a fé dela? Lendo a Bíblia. Ela entrou num profundo momento de leitura da palavra. E o que aconteceu? Ela recobrou a fé. Ela recobrou a fé. Então ela veio para onde? Ela quis tentar acreditar. Amém? E por último, queridos, devemos o quê? Amar o Senhor Jesus. Este é o princípio mais precioso. Lembra que nós falamos do propósito que Tiago escreveu a carta? Muitas pessoas que servem a Jesus estão perdendo o quê? A fé. Elas deixaram de amar Jesus. Talvez elas não falam, mas as atitudes comprovam uma pessoa que não tem mais amor por Jesus. E aí então o que acontece? Versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança o quê? A provação, porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, esse é o princípio. Eu vi uma vez eu estou esquecendo o nome dos autores, hoje eu dei um branco no nome dos autores. William Lane Craig, lembrei. Escreveu um livro, Apologética para Questões Difíceis da Vida. O William Lane Craig, ele fala de algo muito interessante. Ele falou que uma vez ele visitou um local, ele relata no livro dele. E tinha uma mulher que tinha um câncer que tomava praticamente o rosto dela inteiro. E aí ela estava numa situação muito difícil, ele ficou chocado com a cena que ele viu. E ela estava louvando a Deus naquele momento. Glorificava o nome de Jesus. Ele falou bem assim: como é que a senhora consegue acreditar com esse câncer que a senhora está? E ela falou assim: é porque eu confio e eu sei que no final tudo vai terminar bem. Então ela veio falecer e eu tenho certeza, irmãos, que ela está com o Senhor. Como todos nós também que aqui estamos. Então assim, queridos, concluindo aqui essa palavra, para não ficar tão longa. Não se afaste nos tempos de luta, de tribulação, porque estamos sendo o quê? Provados por Deus. Eu acho que as tribulações é o que mais desvia as pessoas da presença. Você pode ver, se a pessoa estiver sem dinheiro, se ele for servo de Deus, vamos colocar crente de modo geral. Está sem dinheiro, com dificuldade, muitos irmãos não querem vir mais para o culto, não. Querem mais não, já perderam a fé. Perderam a fé. As tribulações, as dificuldades, ou quando vem nem se entrega no culto, só vem por vir. Só vem por vir.
não se entrega, não fala com Deus, não busca a vontade do Senhor, não entende que tudo que está passando é uma provação do Senhor, é uma prova. E aí, como é que estão as suas provas? Como estão suas provas hoje? Você está passando nas provas? Você está entendendo o propósito de Deus nessas tribulações? Ou você só se alegra quando cai o Pix na conta? Tem pessoas aqui, irmãos, que ela só fica feliz quando tem dinheiro na conta. Não tem dinheiro na conta, é emburrado o mês inteiro, é dando patada no vento, é estressado. Cuidado, você está sendo provado. Se você não suportar a tribulação com alegria, Jesus, para tentar te salvar, Ele pode mandar mais. Ele pode mandar mais. Para ver se você entende o propósito do Senhor. Então é isso que eu quero deixar para você essa palavra hoje. Não se afaste do Senhor no meio das tribulações. Tiago está falando. O que Tiago está dizendo? Que a aprovação produz o quê? Perseverança. O que mais? Ela nos leva ao quê? A orar mais, a ler a palavra. O que mais que Tiago fala? Ele fala que a tribulação nos ajuda a gerar sabedoria para entender por que nós estamos passando por aquilo. E na maioria das vezes, de quem é o problema? É do outro? É nosso. Você só se atribula se você quiser. Mas se você entender a vontade de Deus, você não se atribula, não. Você fala assim, eu sei que eu estou passando, porque eu fiz isso, mas Senhor, eu sei que o Senhor é comigo, eu sei que eu aprendi agora a situação, mas eu vou, agora fica firme na tua presença. E aprender a amar o Senhor Jesus, irmão. Você ama Jesus? A tribulação é para aprender a amar Jesus. É por isso que tem casamento que não dá certo. Porque a motivação foi errada do casamento. Na primeira tribulação, ou um ou outro sai. Geralmente é o homem, né? O homem é só o sangue. Depois eu falo que depois de Satanás é o homem. Estou lhe dizendo. Depois de Satanás é o homem. Estou lhe dizendo. O homem é só o sangue. Diga só o sangue. Diga só a misericórdia. O homem só o sangue, irmão. Só o sangue. Então nós temos que aprender. Por isso que eu falei, porque já pensou numa tribulação, um casal começa a ver não, bora separar, não vai dar certo, vai para tua casa, vou para minha. Sendo que eles moram juntos, né? Tudo bem, sei que casa. Porque acha que o casamento é só irmão, todo casal que está junto hoje, está bem, graças a Deus, passou tribulação. E essas tribulações nós procuramos o que? Aprender para crescer no meio dessas tribulações. Então diga, Senhor, eu recebo hoje não me afastar da tua presença por problema e nem por dinheiro, nem por outra coisa. Amém? Não se afaste por conta dos problemas. Vamos participar da ceia do Senhor? Amém?